E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em 5 julgados importantíssimos da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil. O nosso foco aqui é totalmente estratégico. Vamos dissecar o que cada um deles significa, quais os princípios jurídicos que eles firmaram e, claro, como isso cai em concurso público. Então, vamos nessa! E qual vai ser o nosso caminho? Simples. Primeiro a gente entende rapidinho o papel da corte, depois a gente entra no padrão de responsabilidade do Estado, vê uma exceção que é super importante para entender os limites da coisa toda, aprofunda no dever de investigar e fecha com um caso histórico. No final, aquele resumo maroto com os pontos-chave para ninguém esquecer na hora da prova. Bom, para começar, o que é que faz a Corte Interamericana, afinal? Pensa nela como um tribunal internacional que está de olho se os países, tipo o Brasil, estão cumprindo o que prometeram na Convenção Americana de Direitos Humanos. E um detalhe crucial, a função dela não é passar por cima da nossa Constituição. A função dela é fazer o que a gente chama de controle de convencionalidade. Ou seja, ela olha para uma lei ou uma prática aqui do Brasil e pergunta, isso aqui está de acordo com o tratado que o próprio Brasil assinou? É simples assim. Ok? Vamos entrar agora no primeiro grande tema que define um padrão: a responsabilidade do Estado. E aqui já vem um ponto que derruba muita gente. Essa responsabilidade não é só quando um policial ou um agente público faz algo errado. O Estado também é responsável quando ele se omite, quando ele falha no seu dever de fiscalizar e proteger, mesmo que a violação tenha sido feita por uma empresa privada prestando um serviço público. A história do Damião Ximenes Lopes é pesada, mas pra gente, juridicamente, ela é um marco. Ele foi internado numa clínica psiquiátrica que tinha convênio com o SUS. A família esperava que ele fosse cuidado, mas a realidade foi um filme de terror. Encontraram o Damião amarrado, sangrando, sujo. Ele morreu dias depois. A condenação do Brasil aqui foi por uma dupla falha do Estado. Primeiro, por não fiscalizar direito um serviço que ele delegou, e segundo, por não fazer uma investigação séria para punir quem fez aquilo. Certo, a história é trágica, mas e o legado jurídico disso? É isso que vai cair na sua prova, então foco total aqui. São 3 pilares. Primeiro, essa decisão deu um gás enorme para a reforma psiquiátrica no Brasil. Segundo, e este é o pulo do gato, ficou firmado que o Estado responde sim por atos de particulares quando delega um serviço público. E terceiro, a Corte criou o conceito de vulnerabilidade qualificada, dizendo que pessoas com deficiência mental precisam de uma proteção especial do Estado. Saindo desse caso, a gente vai para outro completamente diferente, o caso Escher. Aqui, a violação foi outra, mas tão grave quanto. A gente está falando de grampos telefônicos ilegais feitos pela Polícia Militar do Paraná contra sindicalistas rurais. O centro do debate aqui foi a violação do direito à privacidade e à liberdade de associação, num contexto de muita tensão por causa de conflitos de terra. E aí, qual foi a da corte? Olha, ela não mediu palavras. As interceptações foram consideradas arbitrárias e abusivas. Mas por quê, né? Primeiro, porque o pedido de grampo nem partiu de quem podia pedir. Segundo, a decisão do juiz que autorizou não tinha fundamento nenhum, era um despacho genérico. E para piorar tudo, o conteúdo das conversas foi vazado para a imprensa. A corte disse que o negócio foi tão mal feito, mas tão mal feito, que desrespeitou a própria lei brasileira, a Lei 9.296. Ou seja, foi uma ilegalidade gritante. Ok, agora a gente vai fazer uma curva de 180 graus, a gente vai analisar o único caso da nossa lista em que o Brasil não foi condenado. E é justamente por isso que ele é tão fundamental de entender. É o caso que mostra pra gente até onde a Corte Interamericana pode ir. Estamos falando do caso Nogueira de Carvalho. A história é a seguinte: Gilson Nogueira de Carvalho, um advogado, defensor de direitos humanos lá no Rio Grande do Norte, foi assassinado. A acusação era clara: o Estado brasileiro não investigou direito e não puniu os culpados. Com um fato tão grave desses, todo mundo esperava uma condenação, mas o resultado foi surpreendente. Peraí, para tudo. Como assim? Matam um defensor de direitos humanos e a Corte Interamericana diz que o Brasil não tem responsabilidade? Por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a resposta está num princípio essencial sobre como a própria corte funciona. E a resposta, pessoal, está num conceito que vocês precisam dominar. A Corte Interamericana não é uma quarta instância. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não é um super tribunal de apelação para ficar revisando o que a justiça brasileira decidiu. A função dela não é pegar o processo, olhar as provas de novo e dizer, o júri errou. Não. A função dela é analisar se o processo como um todo, aqui no Brasil, respeitou as regras do jogo, as garantias da convenção.
E no caso do Gilson Nogueira, a corte entendeu que, apesar do resultado final ter sido frustrante, o Estado brasileiro fez o seu papel, investigou e levou o caso a julgamento. Certo entendido o limite da corte, vão voltar para os casos em que o Brasil foi sim responsabilizado. E o foco agora é no dever de investigar. A corte tem uma regra de ouro aqui. Essa é uma obrigação de meio e não de resultado. O que isso quer dizer na prática? Que o Estado não tem a obrigação de, em todos os casos, achar o culpado e condenar. Mas ele tem sim a obrigação de usar todos os recursos que ele tem de forma séria, diligente e num tempo razoável para tentar descobrir a verdade. A falha está na preguiça, na inércia, e não necessariamente não achar o culpado. E o caso Garibaldi é o exemplo perfeito disso. Olha só essa linha do tempo, que absurdo. Sétimo Garibaldi, um trabalhador rural, foi morto em 98. A investigação se arrastou por mais de 10 anos, cheia de falhas, cheia de problemas. Em 2009, a corte condenou o Brasil. E atenção, a condenação não foi por não achar o assassino. A condenação foi pela demora absurda, pela violação do direito a um processo em tempo razoável. Foi a inércia do Estado que, por si só, já configurou a violação. Mas o que é prazo razoável para a corte? Não é da cabeça do juiz, não. Existem 4 critérios bem definidos. Anota aí que isso é questão certa de prova. A corte analisa: 1. A complexidade do caso. 2. Se a vítima ou a família ajudou o processo a andar. 3. Como as autoridades, os juízes, os promotores se comportaram. E 4. Qual o efeito daquela demora toda na vida da vítima. No caso Garibaldi, a falha foi escandalosa no item 3, a conduta das autoridades. E agora, para fechar, a gente chega no caso que talvez seja o mais denso, o mais histórico de todos. O Gomes Lund, ou como todo mundo conhece, o caso da guerrilha do Araguaia. Aqui, a gente mexe com feridas muito profundas da história do Brasil, como os desaparecimentos forçados na ditadura e a briga por justiça. Para entender esse caso, a gente precisa voltar no tempo. Pensa no cenário: ditadura militar, começo dos anos 70. Cerca de 70 pessoas, opositoras do regime, simplesmente desapareceram na região do Araguaia. Por décadas, as famílias buscaram respostas, buscaram os corpos. Mas o Estado brasileiro construiu uma barreira para impedir qualquer tipo de punição, a famosa Lei de Anistia de 1979. E aí veio a corte e deu o recado, com todas as letras. Essa citação aqui é o coração do julgado. Ela disse basicamente o seguinte: leis de anistia não podem servir de desculpa para impedir a investigação e a punição de crimes gravíssimos, como tortura e desaparecimento forçado. Para a corte, esses crimes são tão absurdos que eles nunca prescrevem e não podem ser anistiados. Ponto final. Agora, pessoal, atenção máxima. Aqui está uma daquelas distinções que separam os aprovados. A diferença entre controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade. Olha só que interessante. O nosso STF já tinha analisado a lei de anistia e dito que ela era constitucional, que ela valia. Isso é o controle de constitucionalidade. Só que a Corte Interamericana fez outra coisa. Ela fez o controle de convencionalidade. Ela pegou a mesma lei e comparou com a Convenção Americana, e a conclusão dela foi diferente. Para a Convenção, a lei não era compatível. Ufa, passamos pelos 5 casos. Agora, para garantir que tudo isso ficou bem amarrado na cabeça, vamos fazer aquele resumão esquematizado, direto ao ponto, para revisar e fixar de vez esses princípios. Olha essa tabela, ela é o seu mapa da mina. Vamos repassar rapidinho. Ximenes Lopes, o Estado responde por atos de particulares. Nogueira de Carvalho, a Corte não é uma 4ª instância, ela não rejulga fatos. Escher, qualquer invasão de privacidade precisa ter base legal muito clara e ser proporcional. Garibaldi, investigar em prazo razoável é um dever de meio do Estado. E, finalmente, Gomes Lund, lei de anistia não vale para crimes contra a humanidade. Gravou? Para a gente fechar, fica uma provocação final. Esses casos não são só história, não são letra morta em livro. Eles estão vivos, dialogando, pressionando e transformando o direito brasileiro todos os dias. A grande questão, que pode muito bem ser o tema da sua próxima prova, é: como o nosso judiciário, do juiz de primeira instância até o STF, está lidando com isso? Eles estão aplicando essas decisões? Estão resistindo? Pensar sobre isso é fundamental.